Olá pessoal, meu nome é Pedro Henrique Siebra, sou aluno do Seminário Batista do Cariri e vou agora falar para vocês o Wesleyanismo arminiano. É um tema de introdução à teologia e eu vou querer explicar um pouquinho para vocês sobre esse tema, a teologia wesleyana arminiana. Para entendermos ou compreendermos esse vasto conhecimento teológico sobre esse assunto, nós deveríamos entender toda a parte histórica, tudo que aconteceu com João Calvino, com Armínio, com John Wesley. John Wesley e Calvino são os dois protagonistas dessa teologia, dessa forma de pensar, desse pensamento teológico. Mas eu quero falar aqui bem breve para vocês sobre Calvino. Ele, mesmo sem ser o protagonista, ele faz parte primordial desse assunto aí, para conseguirmos compreender um pouco sobre o arminianismo. Então, para a gente entender o que é o arminianismo, precisamos entender o calvinismo. E calvinismo surgiu com João Calvino. João Calvino, ele ensinava os seus alunos pelo método indutivo. Então, a interpretação bíblica, a hermenêutica dele era feita através da indução, o que já tinha nas escrituras. Então, tudo que já tinha lá era ensinado para os alunos, e assim era propagado também o calvinismo, que eram suas ideias, que era sobre a eleição incondicional, a graça irresistível, expiação limitada. E essas teorias foram passando de geração em geração, e chegou uma época que João Calvino morreu e uma pessoa chamada Teodoro Beza, ele tomou o lugar, ficou no lugar de João Calvino, e ele pegou esse posto aí. Quando Teodoro Beza assumiu esse novo cargo, que eu digo, posso dizer um cargo, no lugar de João Calvino, ele, ao invés de usar o método indutivo, ele começou a usar o método dedutivo. E o seu aluno, que é Jacó Armínio, que aí entra o arminianismo, era contra. Ele não aceitava o método dedutivo, que era aristotélico. Ele gostava do método indutivo, que era o que já tinha na Bíblia, que era de mais fácil aprendizado, e também, além do aprendizado ser mais fácil, ele conseguia evitar futuros erros doutrinários e interpretativos. O Teodoro Beza acreditava no supralapsarianismo, que era que Deus predestinava tanto os homens para a salvação na eternidade no céu, como também para a condenação eterna. Então Deus, ele condenava as pessoas, e isso para Armínio não funcionava, porque Armínio pensava de certa maneira: se Deus faz isso, se ele pensa tanto na salvação como na condenação, Deus se torna um árbitro entre escolher as pessoas que vão ser salvas e predestinar as pessoas que vão ser condenadas. Ou seja, Deus criou o pecado. E isso não entrava na cabeça de Armínio. E o que foi que Armínio pensou? Teodoro Beza não está correto, então eu vou tentar melhorar isso daí. Então ele pensou que ficaria mais fácil de não pensar essas coisas se ele conseguisse introduzir o livre-arbítrio nesse tipo de pensamento. Então, o livre-arbítrio, onde Deus não predestinava os homens para a condenação, mas ele deixava os homens livres para escolherem se eles realmente seriam salvos ou não. Mas uma coisa deve ser lembrada, e bem lembrada, é que Armínio acreditava que o homem era depravado totalmente, e que ele precisava da graça de Deus. Ele precisava da graça. Então, toda essa predestinação, ela se dava em base na escolha de Deus, em já saber que você iria ser salvo ou não, se você queria ser salvo ou não. E isso aí se constrói e se desenvolve no wesleyanismo, que aí já é no wesleyanismo arminiano, que nós vamos ver logo mais. Então, Jacó Armínio, entendendo isso, ele também cria que a fé não era meritocrática, não era pelo seu mérito, mas Deus tinha sua participação total nisso aí, tá certo? Porém, tinha suas divergências no seu próprio modo de pensar e nas pessoas às quais ele ensinou. Então, isso gerou divergências no modo de pensar na época,
porque nós também devemos entender o contexto histórico. E o contexto histórico daquela época era bem complicado, porque existia uma guerra entre o rei da Espanha e os holandeses, que eram uma província e tinham seus líderes holandeses do parlamento, que eram contra o rei. Então o rei, que era católico romano, era contra aquela galera lá da Holanda. Porém, a galera da Holanda não era católica romana. Justamente para ser contra o rei, eles eram reformados calvinistas. Então, você chegar no meio do calvinismo, tentar enfiar o arminianismo, uma nova forma de pensar, isso geraria uma tensão muito maior. E surgiu, É tanto que Jaco Armínio passou um certo tempo, morreu com 49 anos, em 1609 ele morre. E em 1618, começa o Sínodo de Dort, que é justamente para tratar sobre esses assuntos de Armínio que estavam perpetuando aí na história para as outras pessoas. E isso estava gerando um conflito enorme. Então foi negado, foi proibido o arminianismo. Certas igrejas foram fechadas, novos líderes do parlamento holandês tentaram difundir a ideia do arminianismo, em contrapartida contra os reformadores calvinistas. Isso foi gerando uma tensão enorme na história. E com toda essa tensão na história, Jaco Armínio, após sua morte aí, passou um certo tempo, os líderes do parlamento da Holanda, eles mostraram lá os 5 pontos arminianos, que esses pontos eram formas de Armínio pensar, que era em contrapartida o calvinismo. Então esses 5 pontos arminianos contrários ao calvinismo foram se mostrados com o nome remonstrância. E essa terminologia aí era justamente para mostrar os 5 pontos arminianos. Com tudo isso acabando, ou continuando, na verdade, na história, surgiu no século XVIII já, depois desse século aí 17, dessa tensão toda, nasce John Wesley. John Wesley sendo da 4ª geração de sua família de pregadores. John Wesley um filho muito querido por sua mãe, tendo mesmo assim 18 irmãos, e ele, dentre os 18 irmãos, 2 se destacaram, no caso ele e o seu irmão Charles Wesley. Os 2 foram para Oxford, nos Estados Unidos, fizeram o seu curso lá, e eram muito ridicularizados pelas suas formas de pensar, principalmente da John Wesley, que ele lá criou o Clube Santo. Esse Clube Santo era para ajudar as pessoas a serem mais santas, mais piedosas, e buscar zelar mais a santidade de Deus. Então foi a partir daí que começou a surgir o metodismo, que foi fundado por John Wesley. O John Wesley funda o metodismo junto com seu irmão, que é o Charles Wesley, e os 2 aí vão começar uma nova teologia. Então John Wesley, ele rejeitava o supralapsarianismo. Ele não acreditava em que Deus tinha predestinado o homem para a morte eterna e o homem para a salvação. Então ele pensava de igual modo com Armínio. Os 2 pensavam igual nesse caso. O fato que diferencia os 2 é porque o John Wesley, ele pensava que as obras, e a fé justificavam o homem, mas a obra também. Então tinha que ter fé, tinha que ter obras. Os 2 estavam interligados, porque as obras mostravam a sua fé. Então os 2 ajudavam a justificar o homem. Outra ideia de John Wesley é que ele defendia o amor perfeito, onde existia uma santificação perfeita, que ela era possível se chegar. Porém, em contrapartida do arminianismo clássico, uma das diferenças aí é que ele acreditava que você pode perder sua salvação. Então, todas as pessoas podem perder sua salvação. Aí era uma diferença entre o arminianismo clássico e o wesleyanismo arminiano. Ele também, com essas ideias de John Wesley, foi se criando muitas teorias e muitas divisões do próprio wesleyanismo. É tanto que do wesleyanismo surgiu o pentecostalismo, e aí entrou a igreja Assembleia de Deus, com o Holiness Wesleyano. Então esse termo aí é que começou outras
formas de wesleyanismo, que eram outras formas de pensar que eles criam do que Wesley pregava, mas eles acrescentavam algumas coisas, ou que eles pegavam esses termos, né, de supralapsarianismo, sobre a sua fé, sobre a forma de santificação e a salvação. Eles acreditavam nisso, mas eles tiravam algumas coisinhas para se adaptar ao tempo e à história. Com tudo isso, né, com novas teorias, tudo formado, assim surgiu o wesleyanismo arminiano. Mas eu quero que vocês entendam o centro disso tudo. O centro do wesleyanismo arminiano é a fusão da santidade de John Wesley, que era muito piedosa, com a soteriologia sinergista arminiana, tá bom? Sinergista porque eles acreditavam no livre-arbítrio do homem. Então, esse é o centro, né, a fusão desses dois. E é assim que eu quero terminar aqui, dizendo a vocês que John Wesley, para você compreender John Wesley, você também tem que entender um pouco sobre Armínio, e para você entender sobre Armínio, tem que entender sobre Calvino, tá bom? Então, ficamos por aqui. Deus abençoe vocês e até os próximos vídeos, se Deus quiser, assim nos dando a oportunidade de mostrar um pouco sobre a boa teologia.